pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje eu quero indicar um filme pra vocês que me deixou embasbacada, já entrou pra minha lista de filmes favoritos da vida, então vou falar aqui sem spoilers com vocês sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, eu tô sempre aqui toda semana falando sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, etc. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e curte esse vídeo. Bom, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Everything, Everywhere, All at Once. É um filme da A24, que é uma produtora que já é muito querida, né, dos cinéfilos de plantão, e que eu tava de olho já fazia um bom tempo, via muitas pessoas elogiando. Só que quando eu descobri, né, o quão incrível esse filme era e que ele tinha multiverso envolvido, eu escolhi esperar. Eu não vi nada, eu não vi nem trailer, eu só sabia que tinha a Michelle Yeoh no filme, e eu sabia que tinha alguma cena que ela tinha um olhinho na testa e ponto. Era isso que eu sabia. E foi realmente uma experiência magnífica, mas eu acredito que mesmo que você veja o trailer, ainda assim é um filme tão especial e tão incrível e tão surreal que a experiência de assistir ele ainda vai ser muito positiva mesmo assistindo o trailer, mas a minha experiência foi essa, eu não tinha visto nada. E agora eu estou enlouquecida, apaixonada, obcecada por esse filme, porque realmente é com certeza o meu filme favorito do ano e provavelmente o melhor filme do ano de todos, né? A gente ainda tem metade do ano aí pela frente, mas eu acho que vai ser bem difícil superar esse filme. Bom, então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai acompanhar a história da Evelyn Wang. A Evelyn, ela é uma imigrante chinesa que mora nos Estados Unidos com a sua família. Eles são donos ali de uma lavanderia e a gente começa a ver a dinâmica ali da vida dela, né? Com o marido, com o pai, né? Que tá um pouco doente, a filha, Joy, que é bem diferente dela e tudo mais, a relação ali deles, até que, né, chega uma pessoa e fala: então, Evelyn, você precisa ajudar a gente nessa situação aqui, porque existe um multiverso e o destino de todos os universos está na sua mão, a gente precisa da sua ajuda. Então, a Evelyn, que é uma mulher completamente normal, né, de meia idade, se vê ali no meio dessa aventura. O filme é uma criação dos roteiristas e diretores, que são uma duplinha, né, os Daniels. Eu, pessoalmente, não conhecia o trabalho deles até esse filme e fiquei muito impressionada com o que eles entregaram aqui. Com certeza vão ser artistas que eu vou querer acompanhar daqui pra frente. E o mais surreal é que a gente tá justamente numa fase, eu acho, da cultura pop que se fala muito sobre multiverso, sobre viagem no tempo, e é muito interessante ver como várias obras, né, muito próximas umas das outras, estão explorando o mesmo assunto, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo é com certeza uma das mais interessantes, porque assistindo o filme, eu ia percebendo, né, eu acho que muitas pessoas vão perceber algumas inspirações dos Daniels, né, em relação a outros filmes muito marcantes de ficção científica e de ação. Só que eles conseguem pegar essas referências e essas inspirações e trazer um filme que é muito único. Ele tem um humor que às vezes chega até a ser meio galhofa, ele tem cenas de ação extremamente coreografadas, extremamente interessantes, e ao mesmo tempo carrega um drama muito grande. Então é um filme que ele é um multiverso mesmo, né? Não só pela história ser sobre o multiverso, mas porque ele mistura muitas coisas dentro de uma única história e tudo equilibrado de uma forma que faz sentido, né, que combina com cada um dos momentos do filme, que combina com a trajetória que a gente tá assistindo. Então, assim, eu fiz um vídeo aqui falando sobre como eu não gostei de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né, por algumas questões em relação à personagem da Wanda, só que o filme, né, Multiverso da Loucura, não me cativou, não tinha essa sensação de multiverso da loucura, sabe? Esse é o multiverso da loucura. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o filme de multiverso que a gente queria ver, que a gente esperava de Doutor Estranho, porque é uma coisa que é surreal, que você consegue sentir a escala de infinitas possibilidades, né, de várias formas. O filme demonstra isso, e eles criam uma mitologia que é meio que uma mistura, né, de muitas coisas de ficção científica, só que sem complicar, sabe? Não é um filme que você precisa ficar pensando muito. Ele é um filme muito de sentimentos, eu acho. Eu senti muito uma montanha russa enquanto eu ia assistindo ele, sabe? Tipo, de ficar empolgada, de rir, de depois ficar
assustada, depois fica chorando, emocionada, sabe? Então eu acho que com tudo isso passa muito essa sensação de realmente tudo é possível, né, no multiverso. As possibilidades são realmente infinitas. E assistindo o filme eu ficava, meu Deus, que trampo fazer essa história, né? Que trampo mostrar esse multiverso, né? Porque às vezes tem momentos que a gente tem flashes de vários universos diferentes, que é uma coisa tão rápida. E eu me pegava pensando, meu Deus, eles montaram toda uma produção pra fazer um segundo do filme, né? E até depois conversando com o Arthur Andrade do Bilheterama, quem não conhece o canal dele, a gente tem um podcast juntos, né, o Tênis Verde, e a gente tava conversando sobre o filme, e ele comentou que pesquisando sobre o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele descobriu que a equipe de efeitos visuais do filme era de 5 pessoas. E aí eu fui dar uma pesquisada, fui olhar o orçamento do filme, e esse filme tem um orçamento de 25 milhões de dólares. O que, né, pra nós, réis mortais, é muito dinheiro. Mas quando a gente tá falando de um filme, e principalmente um filme que entrega esse nível de produção, eu achei muito pouco, né? Então, tipo, o Doutor Estranho tem 200 milhões de dólares, e aqui, com muito pouca grana, eles entregaram um filme que é muito mais inspirado, porque eu acho que o grande trunfo desse filme é que toda essa coisa, essa loucura, esse espetáculo visual, essa imensidão de universo e multiversos e ação e não sei o que, tudo isso, ele é feito para poder contar uma história que é muito mais profunda do que essa parte visual. É claro que o visual do filme é incrível, e isso com certeza não dá pra passar batido, porque é um filme muito bem feito, né? E eu sou muito apaixonada por cinema, por fotografia, então eu fiquei abismada com toda a parte visual do filme. Mas tudo isso é a cereja em cima do bolo, que é a história que eles estão contando. Então, pra não entrar em spoilers aqui, eu não vou me aprofundar tanto assim, mas é muito louco como esse filme, ele é muito mais emotivo do que ele parece ser olhando de fora, né? Ele é um filme que vai falar muito sobre as relações dessa família, né? Da família Wang, que é a Evelyn, a filha dela, né, a Joy, e o marido, o Waymond. Eles estão passando por um período difícil, que você vê que tem muitos conflitos entre eles, né, principalmente entre a Evelyn e a filha, e a Evelyn e o marido, né, a Evelyn é o centro de tudo ali, e ela vai passar por essa aventura, né, ela vai explorar diferentes versões e diferentes partes dela mesma, e como isso vai acabar influenciando nas relações pessoais dela. Então, quando eu terminei o filme, que eu fiquei, meu Deus, eles criaram toda uma história de multiverso pra poder falar uma história sobre uma família, eu fiquei muito abismada, muito chocada e extremamente emocionada. Eu chorei demais vendo esse filme, porque realmente algumas... Não quero chorar no vídeo. Porque a Evelyn, ela precisa encarar algumas coisas, né, que me tocou muito, que eu me identifiquei bastante. Eu acho que a forma como eles explicam o conceito desse multiverso deles foi uma coisa que me pegou muito. E eu não quero falar muita coisa sobre o filme, porque eu quero que vocês assistam e tenham a experiência que eu tive, que é sem saber muitos detalhes, mas é isso, assim, em resumo, é isso. O filme, ele tem todo esse aspecto surreal e maluco e surtado, mas isso não é nada sem a história, sem a motivação por trás de tudo isso, né? Sem a jornada da Evelyn, sem a jornada da Joy, e principalmente porque a gente tem tudo centrado nessa família chinesa, né? Então a gente tem uma questão super importante de representatividade e sobre a dinâmica dessa família, que é muito comum, né? A questão de diferentes gerações e etc. Então eu fiquei encantada com a forma que eles construíram uma história tão sensível, tão bonita, e ainda assim entregar ao mesmo tempo cenas de ação e de luta coreografadas completamente malucas dentro de uma história de ficção científica, sabe? E uma coisa curiosa é que a melhor série desse ano pra mim, por enquanto, é Ruptura, da Apple TV Plus, que é uma outra série que também vai explorar questões de diferentes partes de você mesmo, né? Não é uma série de multiverso, mas eu acho que no final das contas, essa série e esse filme, eles acabam falando de coisas um pouco parecidas, né? Sobre diferentes versões de você mesmo e o que isso quer dizer, né? A partir de escolhas que você faz.
Então, é muito louco, né? Eu acho que isso reflete muito também o período que a gente vive, a época que a gente vive, as questões que a gente, como sociedade, tá falando e tá explorando, né? E até considerando, né, que os diretores, eles têm 34, 35 anos de idade, eu acho que realmente são pensamentos muito da nossa geração millennial sobre, tipo, sobre coisas que a gente deixou ou não de fazer, escolhas que a gente tem que tomar que são maiores do que as nossas vontades, que muitas vezes não refletem o que a gente quer, o que a gente gostaria de fazer. E eu acho que é por isso que esse filme acabou me tocando tanto e que eu fico tão emocionada falando dele, porque são coisas que eu me identifico bastante, que eu já tive que lidar bastante. Eu acho que a forma como o filme conta isso, né, e trata esses assuntos é muito bonita. Além do filme falar também muito sobre essa questão de diferentes gerações, né, sobre traumas que vão passando de geração em geração, que também é uma coisa que eu acho que é muito parte da geração millennial, de olhar pra trás, de trabalhar esses traumas, essas dores e quebrar esses ciclos. Então eu achei muito curioso como, pra mim, a melhor série e o melhor filme desse ano, eles acabam tratando sobre um assunto muito parecido, só que com abordagens completamente diferentes, né? O que mostra o quanto essas obras e esses criadores são tão especiais, porque no mundo que a gente vive em que, né, tantas histórias, tantos tropos são usados e reusados e recontados. A gente tem artistas que ainda conseguem contar uma história que é tão brilhante e tão criativa e tão nova e que consegue tocar tantas pessoas, né? Eu tinha visto antes uma entrevista com a Michelle Yeoh, que é a protagonista desse filme, que ela tinha comentado que, emocionada, inclusive chorando, como ela esperou a vida inteira dela por esse papel, né? Por um filme como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E realmente, a Michelle Yeoh, ela é uma atriz que parece que ela tá na indústria do cinema há tanto tempo, que ela fez tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela não é tão valorizada quanto ela deveria ser valorizada, como outras atrizes brancas, né, em Hollywood são valorizadas. Então é muito legal de ver ela aqui tendo um lugar para explorar tantas coisas, né, tanto do drama quanto da ação, e entregando tudo brilhantemente bem. A Michelle Yeoh, ela é extremamente talentosa, ela é incrível, e esse filme pra mim prova o quanto ela é esnobada, né, apesar dela sempre estar ali, sempre participar de muitos filmes, eu acho que falta muito a Michelle Yeoh ter realmente esse espaço de protagonista. Então, o trabalho dela aqui tá incrível. E eu gosto muito também do trabalho da Stephanie Hsu, que faz a Joy, né, que é a filha. Eu tinha visto já ela em A Maravilhosa Senhora Maisel, no Prime Video. Ela participa das 2 últimas temporadas, da 3ª e da 4ª. Eu já tinha gostado muito dela, tinha achado ela muito carismática. E nesse filme também ela tá surreal, ela tem muito espaço também pra explorar diferentes aspectos, né, da personagem. E a relação das duas é o centro, né, dessa história. Então é muito bonito de ver quanto uma puxa o melhor da outra, sabe? Quando elas estão em cena juntas. Então, as duas estão fabulosas, mas o elenco é super diverso, assim, tem muita gente legal. A gente tem a Jamie Lee Curtis, tem a Jenny Slate, tem o Harry Shum Jr., então tem muita gente legal. O Ke Huy Quan também, que interpreta o Waymond, ele tá ótimo. Então, assim, o elenco todo tá de parabéns, porque eles tiveram que ensaiar tudo isso, fazer todas essas cenas de ação e de luta, e também entregar na hora do drama, sabe? Então, realmente, eu acho que deve ter sido um trabalho que exigiu muito de todos os atores, e todos eles estavam incríveis e merecem ser enaltecidos. Então, saindo da sessão de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu tava embasbacada, esgotada emocionalmente e inspirada. Eu acho muito que esse filme ele vai marcar a história do cinema, ele vai marcar toda uma geração que vai querer estudar cinema por causa desse filme. Porque o que esses caras fizeram com tão pouca grana, mas com muita criatividade e com muita vontade de contar uma história, é surreal. É surreal. Preciso terminar esse vídeo antes de eu começar a chorar aqui, porque realmente me tocou muito.
E se você quiser me ver chorando copiosamente, lá no Tênis Verde, no meu podcast, a gente vai fazer um episódio com spoilers sobre o filme. Então, se você já assistiu ele ou vai assistir, né, vai lá ouvir o nosso papo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo que me ajuda a chegar a mais pessoas. Isso apoia demais o meu trabalho para continuar publicando vídeos aqui toda semana. E espero que vocês curtam tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tanto quanto eu curti. Se você já viu o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!